Boa tarde, colega. O vídeo de hoje é sobre um dos aspectos mais interessantes da vida das organizações. É sobre remuneração e benefícios, mais concretamente sobre remuneração. Costumo dizer, aliás, há estudos que provam que a remuneração é uma das três coisas mais valorizadas pelas pessoas nas organizações. Sem nenhuma ordem de preferência, as três coisas são a remuneração que a pessoa recebe, o que a pessoa faz e o ambiente em que a pessoa vive. Portanto, estas três coisas são as coisas mais valorizadas pelos colaboradores de uma organização, em regra, e a ordem destas três coisas depende muito do estilo da pessoa. Mas qual que são as três? Aquilo que a pessoa faz, o dinheiro que a pessoa recebe e o ambiente em que a pessoa vive são as três aspectos. Paradoxalmente, ou também no mesmo sentido, a remuneração é também, na larguíssima maioria das organizações, a rúbrica de despesas mais elevadas. A maior parte das organizações, a despesa maior que tem nos seus balanços são as despesas com pessoal, é a rúbrica despesas com pessoal. E portanto estamos, quando falamos de compensação, falamos não só de um dos três aspectos mais importantes para as pessoas, mas falamos também normalmente da rúbrica de custos mais importantes para a organização. Aquela que normalmente, se for bem gerida, pode dar maior impacto também na vida da organização, quer em termos de receitas, quer em termos de despesas, quer em termos de rentabilidade. Apesar disso, eu costumo dizer que a remuneração é, na área dos recursos humanos, um dos aspectos, se não o aspecto, que eu vejo trabalhado de forma mais amadora. Raras são as organizações que têm uma verdadeira gestão das remunerações. Apesar da importância para as pessoas, apesar do impacto no negócio das remunerações, normalmente as remunerações são trabalhadas de forma muito amadora e são trabalhadas de forma muito financeira. Ainda hoje, para a maior parte das organizações, a remuneração é vista como um custo, ou seja, como um impacto financeiro. Nunca é vista como um investimento. Nunca é visto como algo em que, se as organizações dão, têm o direito a receber. Ou seja, se eu vir as remunerações como um custo, a minha obrigação enquanto gestor é reduzir e, portanto, é pagar pior, é reduzir o número de pessoas, é reduzir as rúbricas que dentro dessa grande rúbrica de despesas com pessoal. Isso é que é a minha obrigação enquanto gestor. Se eu vir a remuneração como um investimento, a minha obrigação é dar e exigir um retorno maior. E, portanto, é assim. Ver a remuneração como um custo é algo que acaba por criar consequências negativas na organização a longo prazo, porque mais tarde ou mais cedo as organizações vão ter que tomar medidas para reduzir esta rúbrica ou para, pelo menos, minimizá-la em termos de impacto que tenha no negócio. Usá-la como um investimento é perceber como é que nós podemos usar essa remuneração de maneira a ligá-la, por exemplo, a objetivos, a ligá-la a performance, a ligá-la a resultados, e é este os aspectos. Um dos aspectos que eu hoje tinha preparado para este vídeo e que não quero que seja um vídeo muito longo é exatamente a componente emocional da remuneração. Eu vejo muitas vezes pagar remunerações e pagar às vezes elevadas remunerações de uma forma que eu diria completamente estúpida. Eu, aliás, lembro-me, escrevi, aliás, um texto, uma história pedagógica sobre isto, numa determinada altura, numa determinada empresa, e por volta do mês de março, eu vi aquela empresa pagar milhares e milhares, eu dir-vos-ia, acima de 100 mil euros de bónus a colaboradores. E quando se pagam mais de 100 mil euros, e que naquele caso eram para aí 120 ou 130 mil euros de prémios e bónus a colaboradores naquela altura, o objetivo seguramente é que as pessoas no dia seguinte a receberem isso venham todas para o trabalho e venham com uma energia muito maior, uma vontade muito maior de contribuir. O impacto foi exatamente o contrário.
No dia seguinte a este pagamento, eu tive dezenas de pessoas que me entraram pelo gabinete e que me disseram que só não se podiam ir embora naquele dia porque não tinham um emprego. E que chamaram à direção daquela empresa tudo e mais alguma coisa de nomes feios. Porquê? Porque a maneira como foi paga, a injustiça da forma como foi paga, a falta de cuidado na forma como foi paga aqueles prémios, deram origem a uma profunda revolta entre as pessoas. Ou seja, pagou-se um prémio de valor elevadíssimo para motivar, para satisfazer, para fazer com que as pessoas viessem com uma energia suplementar e com maior energia para atingir os resultados da organização, e o impacto foi exatamente o contrário. E vejo isto muitas vezes. Vejo muitas vezes, por exemplo, pagarem prémios com uma mera transferência bancária. Ou então, por exemplo, como uma vez assisti a um chefe dizer para um colaborador: olha, tens aqui isto, não mereces, mas, e era uma brincadeira, não mereces, mas tens aqui isto, que era um prémio para a pessoa. Ora, um prémio é algo que tem que ser pago e que tem que ter o retorno. Temos que ver este prémio como um investimento. E se eu costumo dizer que há quase um largo espectro de formas de pagar. Eu posso pagar o prémio simplesmente por uma transferência bancária, em que a pessoa quase não dá por isso. Eu posso pagar o prémio com um cheque em que entrega à pessoa e a pessoa quase não dá por isso. Eu posso pagar um prémio chamando a pessoa ao meu gabinete, entregando-lhe um envelope com um cheque ou com uma cartinha simpática em que lhe digo que agradeço e que o prémio foi transferido para a sua conta. Eu posso pagar o prémio chamando a pessoa ao meu gabinete, reconhecendo o bom, tendo uma conversa com ele em que reconheço o bom trabalho que ela fez, em que lhe agradeço a contribuição que ela deu e lhe digo que foi transferido o prémio para aquela organização. Ou eu posso, por exemplo, como nós fizemos numa empresa onde eu trabalhei, chamar pessoas que iam receber um prémio a um camarote de um estádio de futebol para virem com as respectivas famílias e celebrarmos com aquelas pessoas e agradecermos àquelas pessoas a contribuição que elas tinham dado. Entre esta transferência e a última forma de pagar, o impacto é completamente diferente. E se na transferência o impacto é quase nulo, na forma como quando nós, por exemplo, entregamos o prémio com uma conversa com a pessoa e reconhecemos o bom trabalho e agradecemos, ou quando o chamamos, por exemplo, e celebramos com ele ou com várias pessoas o bom de resultados e, se possível, com as famílias, a contribuição que eles deram, os resultados emocionais são completamente diferentes. Portanto, estimadas e estimados colegas, a remuneração não é toda igual. A remuneração pode ter uma componente e deve ter uma componente emocional, e faz parte da função do gestor de recursos humanos apoiar os seus colegas na melhor forma de fazer o pagamento dos respectivos prémios. Não o fazer é transformar um prémio que podia ser um investimento num custo. Boa tarde, volto dentro de uns dias.